2 anos atrás, eu morri. Não teve nada de especial, um acidente de carro. Pessoas morrem o tempo todo em batidas de carro. Eu estava indo para casa do trabalho, entrando na rodovia e um caminhão vinha rápido demais. Eu sei exatamente o que aconteceu porque meu advogado me mostrou as imagens da câmera do painel do caminhão. Meu carro rodou e depois capotou. O teto cedeu e acertou a minha cabeça. Os 2 pulmões foram perfurados, minhas pernas quebraram, metade das minhas costelas rachou. Eu estava inconsciente, quase morto, quando os paramédicos chegaram. Eu fiquei na sala de cirurgia por 16 horas e, nesse tempo, morri por 95 segundos. Milagrosamente, os cirurgiões salvaram a minha vida. Fiquei em coma por 8 meses. Acharam que eu nunca acordaria, mas, de algum jeito, eu acordei. Primeiro disseram que eu não sobreviveria. Depois disseram que eu não acordaria. Depois disseram que eu tinha danos irreparáveis no cérebro. Depois disseram que eu nunca mais andaria. E vez após vez, eu desafiei as probabilidades. O cérebro é uma coisa curiosa. Eu deveria saber, eu sou um neurocientista. Não sou médico nem neurocirurgião. Eu faço pesquisa, exames de fMRI, esse tipo de coisa. Naquela tarde, eu estava voltando para casa depois de um dia entrevistando pessoas com sinestesia. É quando seus sentidos se misturam. Você pode sentir cheiro de sons ou provar cores. Estávamos testando a hipótese de que pessoas que dizem ver auras são, na verdade, sinestetas. Elas veem o humor de alguém pelas expressões faciais e linguagem corporal, e o cérebro interpreta isso sobrepondo cores ao redor da pessoa. Eu não sei se é verdade, falta muito antes de estarmos prontos para publicar. Eu digo isso para explicar que, quando finalmente convenci o hospital a me dar alta, ainda com uma bengala e tonturas ocasionais, eu tinha uma boa noção do que esperar. Isso não me preparou para a experiência real. Eu tinha me acostumado às paredes brancas e às máquinas apitando de alguns quartos de hospital. A corrida de táxi até em casa foi avassaladora. Pior ainda ao chegar a uma casa vazia, sem comida e quase sem móveis. Sabe aquela parte dos votos de casamento, até que a morte nos separe? Acontece que a minha esposa considerou que 95 segundos de morte ainda contam. Ela seguiu em frente com outro cara durante as minhas férias de 8 meses. Imagino que tenha ficado felicíssima quando eu finalmente pude consentir em vender nossa casa. Com minhas economias, salário-doença, benefícios do governo e minha parte da venda, pelo menos eu consegui alugar um pequeno apartamento. Eu até encontrei uma enfermeira para me ajudar, Anita, especialista em fisioterapia e saúde mental, que me visitava 3 vezes por semana para ver como eu estava, ajudando no básico enquanto eu me reerguia. No começo, eu dormia 18 horas por dia e ficava sobrecarregado se passasse mais do que alguns minutos lá fora. Graças a Deus pelo serviço de delivery. Ao longo de vários meses, eu fui me recuperando. Consegui andar pelo meu apartamento sem me apoiar nas paredes e até sair para fazer compras com a Anita. E depois, sem ela. Por fim, a convenci a me levar de volta ao trabalho, só por um dia. Eu ainda era funcionário e esperava voltar meio período em breve. A questão de ser neurocientista é que você tem acesso fácil a scanners cerebrais. Todos nós já tínhamos escaneado nossos próprios cérebros algumas vezes, e eu até tenho uma imagem do meu exame pendurada acima da minha mesa em casa. A minha esposa, ao menos, teve a gentileza de empacotar minhas coisas direitinho. Então, uma das primeiras coisas que fiz depois de confirmar que não tinham descartado minha caneca de café foi fazer um novo exame. Você sabe o que é a amígdala? É um par de pequenos caroços de tecido cerebral, cada um do tamanho e formato de uma amêndoa. Ela é muito importante na regulação das emoções, entre muitas outras funções. Seu cérebro recebe uma quantidade enorme de dados, muito além do que dá para processar, e sua amígdala funciona como um tipo de algoritmo de reconhecimento de padrões e filtro. Simplificando brutalmente as minhas 2 décadas de experiência, há 3 coisas que a amígdala faz quando recebe dados. Se percebe estímulos ameaçadores ou avassaladores, ela dispara seu modo de luta, fuga ou congelamento. Seu sistema límbico assume o controle e você age de forma emocional em vez de racional. Se detecta um padrão familiar de estímulos, ela aciona a parte do seu cérebro que sabe lidar com a situação em questão.
Isso basicamente te coloca no piloto automático e é por isso que você consegue dirigir até o trabalho sem ter uma lembrança clara do trajeto. E se detecta um evento não familiar, mas não ameaçador, ela convoca o seu lobo frontal. Essa é a parte racional, pensante, e é como conseguimos aprender novas habilidades como cálculo, piano. A amígdala faz muita filtragem antes de realmente passar adiante os dados que decide serem relevantes. Já vi imagens de cérebros saudáveis incontáveis vezes. Também estudei muitos cérebros com danos na amígdala. Eu nunca tinha visto uma amígdala como a minha pós o acidente. Isso certamente explicava por que eu ainda tinha dores de cabeça e tonturas. Pra ser honesto, eu tava pior do que os médicos imaginavam, mas, sendo neurocientista, eu sabia quais mentiras contar para que me deixassem em paz. A verdade é que eu mal conseguia focar, visual ou mentalmente, por mais de meia hora. E agora eu sabia por quê. Pelo que consegui entender, o papel de reconhecimento de padrões da minha amígdala estava funcionando perfeitamente. O filtro é que não. Os efeitos disso foram de alguma forma reduzidos por doses muito altas de psicoestimulantes para manter o meu córtex frontal ativo e antipsicóticos para me ajudar a moderar as emoções e reduzir a agitação mental. Essencialmente, essa combinação de medicamentos parecia, ao menos parcialmente, eficaz em modular funções cerebrais das quais a minha amígdala já não dava conta. Mas são drogas potentes e o uso prolongado poderia causar ainda mais dano cerebral. Então, eu estava desmamando. Devagar, mas mais rápido do que meus médicos permitiriam se eu tivesse sido honesto sobre os sintomas. Eu consigo dizer quando começou, ou pelo menos quando notei pela primeira vez. Meus remédios tinham caído para 50% e a Anitta só vinha uma vez por semana, então devia ser uma quinta-feira. Ela tocou a campainha como de costume, eu abri a porta como de costume, ela entrou como de costume, com uma larva na bochecha direita. Você tem alguma coisa na sua bochecha, eu disse, observando a larva cinza de 3 centímetros se contorcer levemente. Hã? Disse Anitta, quase desinteressada, e limpou o rosto. Tudo que conseguiu foi mover a coisa um pouco para o lado, e então, o mais perturbador, ela se olhou no espelho do meu corredor, pareceu satisfeita, e prosseguiu com os exames de rotina. Deixa eu te dizer, foi um exame bem desconfortável. O tempo todo eu encarava aquela coisa, esperando que inevitavelmente caísse em cima de mim. Ela agiu como se nem estivesse ali. Meia hora depois, ela terminou os testes. Eu estava evoluindo bem, ela disse, embora meus olhos estivessem um pouco dilatados. Eu não disse que os dela também estariam se tivesse passado 30 minutos olhando uma larva andando no rosto de alguém. Eu até teria deixado isso pra lá. Especialmente porque nada aconteceu no resto do dia. E digo nada mesmo. 10 horas acordado seguidas de meia hora de interação social focada. Mesmo em recuperação, isso me esgotou e eu fui dormir como eu costumava fazer depois das visitas dela. Na sexta de manhã, decidi que queria variar da minha comida de sempre. Uma mercearia local ficava a apenas 10 minutos a pé, então eu saí. Eu queria cereal e fruta. Quando entrei na loja, me preparei para o sino alto que tocava quando se abria a porta. Algo que já me irritava antes mesmo de eu ferrar a minha amígdala. Não me preparei para o cheiro. Algo pútrido atacou as minhas narinas no momento em que a porta abriu. Eu engasguei. Levei um instante para me recompor e fui até a prateleira dos cereais. Aquilo estava ok. Peguei uma caixa de sucrilhos, aí fui à seção de frutas e encontrei a origem do cheiro. As frutas estavam podres. Mofo cinza e verde cobria todas as frutas ali. As bananas estavam pretas e moles. Pelo menos eu acho que estavam moles, eu não ousei tocar. Ellen, chamei a mulher do caixa. Ellen, o que houve com as frutas? Ellen olhou para mim. Como assim? Elas estão podres. Ellen veio até mim e inspecionou as prateleiras. Pegou alguns borrões de trás de um cartaz escrito à mão que insistia que eram maçãs. Virando uma por uma nas mãos, acabou separando 2 que não pareciam nem melhores nem piores que o resto. Eu acho que vou jogar essas fora. Traz o que você quiser pro caixa, tá? Eu confiro pra você. Eu só comprei o cereal. Fiquei em casa nos dias seguintes.
Eu conseguia focar o suficiente para ler artigos de neurociência por algumas horas por dia, em períodos curtos. Enquanto isso, fiz um esforço valente para colocar em dia a minha watchlist da Netflix, que já estava ruim antes mesmo do meu tempo afastado da vida. Nada com legenda. Eu ainda não dava conta de tanta leitura. Quando a quinta chegou, comecei a ficar preocupado. A semana anterior tinha sido bem ruim e eu temia a reprise. A Anita tocou a campainha pouco depois do meio-dia e eu abri a porta. Não havia larvas, quero dizer, a gente precisa tentar achar os pontos positivos da vida, né? As roupas da Anita, normalmente o uniforme azul claro de enfermeira, estavam escuras e rasgadas. Ela parecia ter sido arrastada por dentro de um matagal, mas isso não era o pior. Ela tinha... é difícil dizer... Era como um contorno, um tipo de sombra negra difusa ao redor dela. Como eu disse antes, eu já tinha trabalhado com o suposto fenômeno das auras e tinha lido e ouvido vários relatos em primeira mão. Essa sombra parecia algo do tipo, mas eu nunca ouvi outros falarem do pavor que eu senti emanando daquela enfermeira. Comecei a dizer a Anita que eu não estava me sentindo bem. Ela entrou mesmo assim. Isso vai levar só alguns minutos. E se você não tá bem, é ainda mais importante eu fazer um check-up direito. Eu queria poder dizer que aquela meia hora foi o período mais estressante da minha vida. A Anita não fez nada fora do comum. Tirou meus sinais vitais, como antes, e foi embora. Todo esse tempo, porém, eu observava a sombra se mover e pulsar ao redor dela. Tempo suficiente para eu fazer boas observações científicas. As pulsações estavam mais ou menos no ritmo de um batimento cardíaco, mas não o meu. O meu estava disparado. Só posso supor que era no ritmo dela. Observei partes da sombra estalarem em pequenos tentáculos, chicoteando no ar. Eles pareciam frios quando encostavam em mim. Depois que ela saiu, ainda alegre como sempre, me recolhi ao quarto. Coloquei alguma porcaria na Netflix, mas eu não estava realmente assistindo. Sempre tive uma mente científica e, no meio da preocupação, um plano começou a se formar. Não saí de casa por dias. Li tudo o que pude sobre auras, artigos científicos, material espiritual que eu sempre supus ser balela. Tudo. Li sobre os efeitos colaterais da minha medicação e os efeitos relatados da combinação específica. Quase nada. E tive uma ideia. E se a minha biologia específica, minhas lesões específicas e esses medicamentos específicos tivessem produzido um efeito incomum? Então, eu parei com a medicação. Eu já estava em meias doses. Passei 2 dias com 1/4 da dose, 2 dias com 1/8 e depois, nada. Não consultei os médicos porque eu já sabia o que eles diriam. Isso não ajudou nas minhas dores de cabeça, mas o paracetamol comum ajudou. Algumas semanas depois de sofrer mais 2 visitas da Anita, eu saí de casa. Foi na quarta passada. Quase ninguém na rua. Eu via as casas familiares, algumas árvores, mobiliário urbano, as coisas de sempre que se vê em qualquer rua residencial. Mas elas estavam longe de ser comuns. As árvores estavam apodrecidas, as poucas folhas restantes estavam murchas e cobertas de fungo. Troncos e galhos estavam rachados, com coisas horríveis, tipo cogumelos, brotando por dentro. Não sei dizer se as árvores estavam mortas, mas estavam longe de saudáveis. As placas de trânsito estavam desbotadas e enferrujadas, e a rua em si degradada, coberta de rachaduras e buracos preenchidos com algum tipo de líquido. Tipo lama, mas parecia mais viscoso. Eu definitivamente não queria estar tocando. As casas estavam decrépitas. Muitas pareciam prestes a desabar, e uma com uma placa de "para alugar" estava com um telhado desabado. Uma casa tinha sido recém-pintada, e a incongruência entre a estrutura quase desmoronando e a pintura limpa me deu dor de cabeça. Mesmo assim, a tinta já começava a descascar. Se não fosse a tinta fresca, a cena à minha frente poderia facilmente ser confundida com uma rua abandonada num filme pós-apocalíptico. Um pensamento me ocorreu. Voltei para dentro, peguei o celular e tirei uma foto da rua. Olhando a foto na tela, tudo parecia normal. Eu fiquei um tempão ali comparando o que o celular via e o que os meus olhos viam. Um dos dois estava mentindo para mim. Mas
Qual? Virei de volta, entrei em casa, que agora eu via com paredes esfarelando e musgo saindo de uma infinidade de rachaduras como teias, e pensei na questão. Nossos cérebros são extremamente poderosos, capazes de processar muito mais informação do que a câmera de um telefone. Eu acredito que nossos olhos veem o mundo como ele é, e o nosso cérebro filtra a entrada para nos apresentar a versão aceita do mundo. Eu não consigo mais fazer isso. O dano cerebral muito particular que sofri normalmente teria matado uma pessoa. Pode ser que eu seja o primeiro a sofrer esse dano específico e ter o azar de sobreviver com o resto das faculdades mentais intactas. Talvez haja alguns outros, como eu, relegados a instituições psiquiátricas por aí. Decidi, ali, na hora, que não deixaria que me trancassem assim. Eu sou um cientista. Eu experimento, observo, coleto dados. Foi exatamente o que eu fiz. Naquela tarde, eu peguei o celular, um caderno e uma prancheta e fui ao centro. Sem os remédios ajudando na filtragem que minha amígdala fazia, eu conseguia ver o mundo real com mais clareza do que 2 semanas antes. Cruzei com algumas pessoas a caminho do shopping. Todas estavam cercadas por aquelas auras sombrias e agora eu conseguia ver mais definição. As auras tinham um formato aproximadamente humano, cobrindo-as como um traje espacial, mas o contorno variava. Do outro lado da rua, eu não queria chegar muito perto, eu conseguia perceber apêndices escuros e translúcidos saindo das auras, mas quanto mais eu olhava, mais eu percebia que eles, na maior parte, não saíam das pessoas, e sim, entravam nelas. Quando cheguei ao shopping, sentei num banco pouco usado, perto o suficiente para observar as pessoas, mas longe o bastante para que poucas passassem perto de mim. Na hora do almoço, as pessoas sentam ali para comer seus sanduíches, mas agora eram quase 4 horas. Fiz uma anotação mental de ir embora antes das 5 para evitar a multidão. Tirei algumas fotos, mas todas saíram normais. A minha câmera não ia ajudar, então, em vez disso, eu fiz esboços de pessoas. Eu tinha feito um curso noturno de desenho há alguns anos, então tinha uma habilidade razoável. Depois de 5 ou 6 esboços, olhei para os desenhos, tentando discernir os padrões. Os tentáculos se enfiavam nos corpos das pessoas por toda parte, mas se concentravam muito mais no coração e na cabeça, a fonte do sangue e a fonte do pensamento. Era começo de abril, e eu tinha me surpreendido com a quantidade de moscas zunindo ao redor das pessoas que desenhei, mas não tinha dado muita importância. Naquele momento, não achei que fossem significativas. Passei a desenhar os prédios dilapidados, a localização de musgo e mofo na rua e o estado lastimável dos carros que passavam. Perto das 4h30, me levantei e fui para casa. O shopping fica a oeste de onde moro, então eu tinha o sol nos olhos na ida. Foi, portanto, uma surpresa ver o sol na volta. Na verdade, não era o sol. Não, o sol a que estou acostumado, pelo menos. Tinha cerca de metade do tamanho e era vermelho. Eu me virei. Nosso sol amarelo, normal, estava no lugar de sempre. Se eu tivesse visto isso no passado, teria ficado chocado e confuso. Naquele dia, era só mais um pedaço de estranheza. Será que ele sempre esteve lá e eu nunca tinha visto? Fiz um desenho dos 2 sóis e consegui voltar para casa sem mais acontecimentos estranhos. Por dentro, meu apartamento foi um alívio em relação ao mundo estranho e apodrecido lá fora. São só um quarto, sala, cozinha e banheiro, e eu tinha dado conta de manter a bagunça de uma pessoa só em ordem nos últimos meses. Mesmo assim, agora, eu via mofo e manchas de umidade nas paredes, a madeira dos móveis apodrecida e rachaduras esquisitas no reboco. A cozinha fedia, então joguei fora a quantidade absurda de comida embolorada e pedi um delivery de um monte de enlatados e ultraprocessados. Além de muita água engarrafada, a da torneira estava salobra e amarronzada. A Anita chegou pontualmente no dia seguinte. Não sei se a aura sombria estava mais forte ou se eu é que enxergava com mais clareza agora. Contei 3 larvas, uma no rosto e 2 no cabelo. Moscas zuniam ao redor dela enquanto ela cutucava e apalpava. Eu mantinha os olhos fechados, grato apenas pelo fato de ela usar luvas estéreis no exame. Depois de 20 minutos tentando não engasgar por causa do fedor,
Ela disse que eu parecia fisicamente bem, mas emocionalmente agitado. Ah, claro, pensei. A Anita marcou uma consulta com internação para a semana seguinte. Eu concordei só para ela terminar e ir embora, sem nenhuma intenção de realmente ir. TV é uma coisa boa. Seja lá como as coisas apareçam na realidade, aparentemente não aparece na câmera. Passei o resto do dia maratonando Netflix e YouTube só para viver alguma aparência de normalidade. No dia seguinte, marquei a consulta com o médico. Se eu estivesse tomando os remédios como prescrito, teria acabado naquela situação de qualquer jeito. E é incrível como você consegue uma consulta rápido quando diz que seus antipsicóticos acabaram. Fui dirigindo ao consultório do clínico geral sob a luz de 2 sóis. Fiquei no carro até o último momento e então entrei. O meu médico estava atendendo no horário, claro, e fui levado ao consultório por um recepcionista com a pele mal se agarrando no rosto. Sentei diante de um homem branco, baixo e calvo, de jaleco. Ou pelo menos acho que era para ser branco. As manchas dificultavam ter certeza. Fiquei pensando se fazia meses que ele não lavava aquilo ou se o jaleco tinha pego toda aquela imundície em 1 ou 2 dias. O médico me fez as perguntas de praxe e eu respondi. Mas renovar a receita não era o motivo de eu estar ali. Eu queria estudar outra pessoa de perto e já não sentia que podia confiar na Anita. Também me sentia mais seguro fora de casa, em algum lugar de onde eu pudesse fugir se necessário. Ele tinha a aura usual a qual eu já estava acostumado e eu observava enquanto os tentáculos serpenteavam ao redor dele, por vezes se enfiando na pele como se ela não existisse. A pele estava manchada e marcada de um jeito que eu ainda não tinha visto, e o rosto dele sangrava por 2 feridas abertas. Várias moscas zuniam ao redor, mergulhando dentro e fora da aura e arrastando-a consigo. Depois de se dar por satisfeito com as respostas, o médico precisou fazer um trabalho no computador. Eu tinha reparado que as moscas eram incomuns e aproveitei para pegar o meu caderno e esboçar uma delas. Elas eram grandes, muito maiores do que qualquer mosca que eu já tinha visto, com 4 ou 5 centímetros de envergadura. E quanto mais eu olhava, mais pareciam não ser exatamente moscas. Eu as estudei e fiz um rascunho rápido para melhorar depois. Tinham corpos pretos com listras verdes e 4 asas, então não eram dípteros verdadeiros. Algum outro tipo de inseto? Eu não sou entomólogo, mas sei que insetos têm 6 pernas. Essas tinham 4 pernas e, em vez de olhos compostos, pareciam ter 2 olhos em formas de orbe na ponta de pequenas hastes. Não era uma combinação que eu conhecesse em nenhuma espécie. Eu estava ficando cada vez mais inquieto e então percebi que elas de fato tinham 6 apêndices, 4 pernas e 2 membros prensores na frente. Essas coisas são capazes de segurar pequenos objetos, mas o que realmente me derrubou, o que me levou a sair correndo do consultório sem receita, foi o que aconteceu em seguida. 2 das moscas pousaram no meu caderno. Pareciam estudar o esboço que eu havia feito. Depois começaram a zumbir, ou melhor, elas já vinham zumbindo o tempo todo. Agora zumbiam em algo que para mim soava muito como comunicação. O zumbido de inseto vem do bater das asas em voo, mas eu ouvi mesmo das 2 que não estavam voando. Então elas se ergueram, se juntando às outras, 10 ou 11, eu acho, pairando a meio metro do meu rosto, todas olhando para mim e zumbindo umas para as outras. Até então estavam satisfeitas em me ignorar, mas agora sabiam que eu conseguia vê-las. Eu corri, sem dizer uma palavra ao médico. Cheguei ao carro e dirigi o mais rápido que pude de volta para casa, sem olhar para trás para ver se estavam me seguindo. Alcancei meu apartamento, corri para dentro e comecei a cobrir qualquer buraco por onde pudessem passar. Roupas contra o vão da porta, fita adesiva nos respiros, qualquer coisa para me selar lá dentro. Quando alguém sai correndo do consultório do médico apavorado, é normal haver um acompanhamento. Quando a pessoa não está tomando os antipsicóticos, acontece que o acompanhamento é com a polícia. 2 horas depois, os policiais apareceram na minha porta perguntando se eu estava bem. Eu não tinha feito nada ilegal, exceto talvez excesso de velocidade na volta. Então falei com eles pelo vidro da janela da sala.
Eu os convenci de que eu não era um perigo imediato para mim ou para outros, e por fim, eles foram embora para fazer o registro de ocorrência. As moscas deles... Não. Uma dúzia de moscas zumbindo contra a minha janela. Elas arrastavam a aura sombra consigo, traçando linhas grossas pelo ar enquanto voavam. Vi algumas desaparecerem e, no começo, supus que estivessem tentando achar outra entrada. Sem essa sorte. Pouco depois que foram embora, apareceram mais umas 100. E aqui temo que a minha história termina. A minha entrega de comida e água deve durar uma semana. Talvez 2. Eu praticamente moro só no quarto agora, saindo apenas para usar o banheiro e para vedar fendas onde as moscas têm tentado cavar passagem. Entre as moscas e as trilhas sombrias que elas deixam, eu mal consigo ver algo lá fora, exceto a luz amarela filtrando de dia e a luz vermelha do sol da tarde. Mal consigo dormir, em parte porque vivo em medo constante e em parte porque o zumbido de milhares, talvez dezenas de milhares de moscas é esmagador. Então, sem mais o que fazer, eu tô postando o meu relato na internet, como se isso fosse adiantar alguma coisa. O melhor que posso esperar agora é ficar sem comida e morrer de fome. Eu não quero saber o que acontece comigo se elas entrarem enquanto eu ainda estiver vivo.